Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras, eu queria aproveitar esse encerramento da nossa sessão ordinária, dessa sessão histórica, senadora ministra Ideli, para dizer o quão importante foi o passo dado hoje. Tenho certeza, convicção que muitos aqui, como eu, inclusive, como Vossa Excelência, nós queríamos que a proposta tivesse sido aprovada da forma original, sem que fosse remetida a regulamentação a uma lei ordinária. Entretanto, o passo e a aprovação nos termos feitos de hoje, não tenho dúvida nenhuma, deixa claro que o Brasil não suporta conviver com o trabalho escravo. E muita gente imagina que trabalho escravo atinge somente pessoas adultas. Nós tivemos a possibilidade, eu, senadora Lídice da Mata e tantos outros senadores, nós que trabalhamos durante meses, mais de um ano aqui nessa casa, o tema relativo a tráfico humano, ao tráfico de pessoas, nós vimos, senador Paim, que o trabalho forçado, infelizmente, representa um percentual, o trabalho forçado, o trabalho escravo, significativo desse crime de tráfico de pessoas. E acomete não apenas adultos, mas muitas vezes jovens, crianças, meninas e meninos, adolescentes. Então o Brasil, nesse tema também, como em tantos outros, no tema contra a discriminação, o Brasil se coloca à frente e diante de tantos outros países, mostrando e dando o exemplo de como devemos fazer para enfrentar, infelizmente, as mazelas que acometem a nossa sociedade. Então, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que há pouco me dizia que o projeto perde o seu significado, eu prefiro dizer que o projeto não perde seu significado, mesmo porque, assim como funcionou um lobby positivo, saudável nessa casa, na Câmara de Deputados, para que pudéssemos aprovar essa PEC, também teremos uma grande mobilização da sociedade, dos militantes em favor dos direitos humanos, para que aprovemos o mais rápido possível a lei que regulamenta o trabalho escravo no Brasil. Então, eu considero essa sessão, a sessão de hoje, como uma sessão histórica. Segundo, a Câmara dos Deputados, nesse momento, senhor presidente, vota a urgência para um projeto de lei muito importante, que é o projeto que trata dos incentivos fiscais para o setor de informática. Este projeto veio à pauta no exato momento em que a Câmara dos Deputados votava a PEC, outra proposta de emenda constitucional que prorroga os efeitos da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Esse projeto de emenda constitucional de iniciativa do Poder Executivo, de iniciativa da presidenta Dilma. E o que nós vimos foi uma mobilização na Câmara não contrária à aprovação da PEC, mas uma mobilização de bancadas de vários outros estados brasileiros no sentido de aproveitar o momento para também aprovar a prorrogação dos incentivos estabelecidos na Lei de Informática. E as negociações ocorreram de lá para cá mesmo, porque durante a votação de primeiro turno da PEC da Zona Franca, que foi feita por unanimidade, selou-se um acordo que ela progrediria, que iria a voto em segundo turno a partir do momento em que tivesse feito o acordo que envolvesse a lei de informática e as áreas de livre comércio. E hoje está lá, senador Eduardo Braga, nós vamos nos dirigir para lá, o debate iniciado e possivelmente a votação ocorrendo ainda hoje de todas as matérias. E eu quero aqui dar um testemunho de tanta gente que lutou para que isso acontecesse no dia de hoje, para buscar este acordo. E Vossa Excelência, inclusive, que aqui nessa casa representa a presidenta Dilma, foi um desses lutadores, senador Eduardo Braga, um desses lutadores em prol da nossa Zona Franca. E eu costumo dizer, andei esses dias nas ruas de Manaus e fiz uma pergunta. Participei de um programa de rádio ao vivo no meio da rua, interessante, e perguntei para o apresentador: quantos anos tem a Zona Franca?
Qual a idade que a Zona Franca completou em fevereiro desse ano de 2014? E aí a pergunta se espalhou e demorou muito para aparecer quem respondesse corretamente. Uns falavam 60, 70, 80. A Zona Franca tem 47 anos de existência. 47. E o que está sendo votado no Congresso, hoje na Câmara, brevemente aqui no Senado, dá à Zona Franca de Manaus mais 50 anos, um tempo que ela ainda não tem, um tempo que ela ainda não completou. E não é fácil. Vide a Organização Mundial do Comércio, a organização na iminência de abrir um procedimento contra o Brasil. E entre os itens listados lá está a Zona Franca. E eu vi da boca da presidenta Dilma, ninguém me disse, ouvi ela dizer: eu tenho muito prazer em ir perante a Organização Mundial do Comércio e defender a Zona Franca, que hoje não é só um modelo de desenvolvimento regional, que hoje não é só um modelo de geração de emprego e renda para uma região que precisa isso, mas é um modelo que deu certo e um modelo que vem ajudando muito a preservar a floresta amazônica. Então veja, essa é a bandeira número 1 dos parlamentos europeus, do próprio parlamento da União Europeia, e nós falamos pouco, mas agimos muito. O Amazonas, senador Sarney, é o estado que mais preserva o meio ambiente. Agora, por quê? Será que o governador Eduardo Braga foi mais competente do que os governadores do Amapá? A senhora me dá uma... Aliás, eu concedo. Mais competente não, é que lá nós temos uma alternativa ao desenvolvimento, uma alternativa para gerar emprego, para gerar renda para o nosso povo, para a nossa gente, que é a Zona Franca, o que nos permite, inclusive, planejar melhor o desenvolvimento do interior, a utilização da floresta de forma correta. Então, senador, eu vou, se o senador Eduardo Braga me permitir, dar prevalência a Vossa Excelência, mesmo porque Vossa Excelência foi, quando presidente da República, um grande presidente. Não por ser maranhense, mas por ser brasileiro acima de tudo. Por ser brasileiro, e deu um grande reforço à Zona Franca de Manaus. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Sarney. Eu queria apenas dar o meu testemunho. Eu participei da comissão que promoveu a organização dos órgãos da Amazônia. E foi nessa comissão, quando nós chegamos em Manaus, no Rosa da Fonseca, que levava todos os estudiosos, economistas e todos aqueles que faziam parte desse projeto, com a ideia da criação da Zona Franca de Manaus, que nasceu nessa reformulação. Nasceu o BASA, nasceu a Zona Franca, e eu estava nessa comissão e desembarquei em Manaus com todos os outros que eram responsáveis pela formulação desse projeto. E depois, na presidência da República, também tive a oportunidade, já que estava expirando o prazo, de renovar o prazo da Zona Franca, que depois, com o término da Constituição, ele recebeu outro tratamento. Nesse sentido, eu tenho a satisfação de ter um artigo muito grande daquele economista do Benchimol, no qual ele tem a oportunidade de dizer da minha participação na formulação do que era hoje a Zona Franca, do que é hoje a Zona Franca. Sem dúvida nenhuma, presidente Sarney. Vossa Excelência conduziu o país quando funcionou no Congresso. A Assembleia Nacional Constituinte, temos uma deputada constituinte aqui à nossa frente, senadora Lídice da Mata, que, como Vossa Excelência disse, tanto na relatoria, senador Bernardo Cabral, e na presidência da República, Vossa Excelência, conseguimos também dar uma vida maior à Zona Franca. Por isso, senador Sarney, não tenho dúvida nenhuma, quando nós aqui estivermos, ou neste plenário, ou no plenário da Câmara, promulgando a prorrogação, Vossa Excelência estará lá, porque Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é uma peça importantíssima no desenvolvimento da nossa região, mais importante ainda por ser de um estado, aliás, 2 estados vizinhos. Vossa Excelência tem um pé no Maranhão, tem outro pé no Amapá. Com o mesmo tratamento que deve ser dado às áreas de livre comércio. Exatamente, o acordo chega aí, o acordo chega nas áreas de livre comércio.
De tudo faremos para que tenha o mesmo prazo de prorrogação, mas se não tiver o mesmo prazo de prorrogação, terá um prazo suficiente e garantimos muito maior do que a própria Sudam e a Sudene, que são tão importantes para o nosso país. Senador Eduardo Braga, concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, primeiro para cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento de Vossa Excelência. Nesse momento, a Câmara dos Deputados, inclusive, está com a sessão suspensa e em uma reunião no gabinete do presidente Henrique Alves para buscar um entendimento final sobre a votação da lei que prorroga a informática e, ao mesmo tempo, buscando o entendimento com o nosso apoio, com o apoio da bancada do Amazonas, com o apoio de Vossa Excelência, com o meu apoio para as áreas de livre comércio. Eu queria não só destacar a importância do modelo Zona Franca para a nossa região e para Manaus, mas dizer da importância que o modelo Zona Franca tem para o Brasil. Graças ao modelo do Polo Industrial de Manaus, o Brasil hoje, às vésperas de uma Copa do Mundo, tem demonstrado a excelência da produção das televisões mais modernas, que hoje não são mais importadas, são produzidas por brasileiros em plena Amazônia, no coração da floresta amazônica. E ainda há pouco o presidente Sarney fazia uma parte a Vossa Excelência e destacava momentos históricos com relação à criação da Zona Franca de Manaus. E quando ele terminou o seu aparte, eu disse: presidente, a maior contribuição entre muitas que Vossa Excelência deu para o Amazonas e para a Zona Franca, eu destaco a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e o apoio que o então presidente José Sarney deu ao texto do relator Bernardo Cabral para que a Zona Franca pudesse ser constitucionalizada. Sem o apoio do PMDB na época, do presidente Sarney e o apoio de todos aqueles que acreditam neste modelo, não teria sido possível constitucionalizar a Zona Franca. E sem a Zona Franca constitucionalizada, nós não teríamos resistido a tantos ataques à Zona Franca como aconteceram na década de 90. A década de 90 talvez tenha sido a década mais difícil de toda a história da Zona Franca. E se não tivesse sido a Zona Franca constitucionalizada em 1988, talvez nós não estivéssemos hoje aqui discutindo e debatendo a prorrogação da Zona Franca na Câmara dos Deputados. E é importante dizer do entendimento que vem acontecendo com relação à lei de informática, com relação às áreas de livre comércio, com relação à tese que o presidente Sarney defende tão intensamente aqui no Senado da República, com relação à também constitucionalização das áreas de livre comércio. E nós devemos esta reciprocidade ao presidente Sarney, porque colocamos a nossa Zona Franca na Constituição graças, como disse, ao apoio que o presidente Sarney nos deu à época na Assembleia Nacional Constituinte. Hoje o presidente Sarney, como um bravo defensor da nossa região e em especial do estado do Amapá, defende a constitucionalização da área de livre comércio, independentemente da aprovação do projeto de lei que agora, neste momento, está se buscando um entendimento na presidência da Câmara dos Deputados. Isso é para manifestar desde já o apoio do Amazonas meritoriamente ao presidente Sarney, ao estado do Amapá e a toda a região amazônica, porque afinal de contas o Roraima tem área de livre comércio, o Acre tem área de livre comércio, Rondônia tem área de livre comércio e o próprio Amazonas também tem no município, e a do Acre nem prazo tem, mas não é constitucionalizada também. Portanto, eu quero aqui dizer da pertinência do debate que Vossa Excelência traz a esta casa, da oportunidade. Quero aqui publicamente reconhecer o esforço do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, sem o qual nós não estaríamos vivendo este momento que estamos vivendo agora na Câmara dos Deputados. A presidenta Dilma, que encaminhou a proposta de prorrogação da Zona Franca por 50 anos. Vossa Excelência bem disse, a Zona Franca tem até hoje 47 anos de existência. E a presidenta Dilma, num compromisso assumido com o povo do Amazonas, com Vossa Excelência, conosco, quando da sua eleição em 2010, cumpriu o seu compromisso encaminhando em 2011
a PEC de prorrogação da Zona Franca. Estamos em 2014. Vejam como não é fácil estas questões para a nossa região. Além da negociação com lei de informática, com área de livre comércio, ainda a correlação de força política. Ainda há pouco, um deputado estava na tribuna pedindo para não votar hoje, mais uma vez, esta lei. Nós já estamos há 3 anos esperando por esta votação na Câmara. Portanto, é para cumprimentar Vossa Excelência, destacar o papel do presidente Sarney, destacar o papel do Parlamento brasileiro, valorizar a coragem da presidenta Dilma e pedir a Deus que Deus possa nos abençoar e que hoje, o dia de hoje, dia 27 de maio de 2014, possa ser o dia em que a Câmara dos Deputados vote em segundo turno a emenda constitucional que prorroga por mais 50 anos. Aí ela virá para o Senado. E aqui nós haveremos de fazer um apelo a todos os senhores senadores, a todas as senhoras senadoras, para que nós possamos, em caráter de urgência urgentíssima, aprovar em 2 turnos a PEC que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos. Cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, quero aqui, desde já, manifestar o nosso apoio às questões aqui colocadas. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência e senador Eduardo Braga, e dizer que não tenho dúvida nenhuma, quando o projeto chegar a essa casa, assim como votamos em calendário especial a PEC de hoje, a PEC do trabalho escravo, assim o faremos também com a PEC da Zona Franca. Mas a aproveitar este momento que Vossa Excelência me ajuda, inclusive, a homenagear o senador Sarney, que não é fácil para alguém que seja de uma mesma região, falar para o seu povo da importância da Zona Franca em Manaus. Eu sei que não é fácil, tanto que as bancadas, aqui está o senador Randolph, as bancadas do Amapá, do Acre, de Rondônia, do Roraima, mobilizam-se para também prorrogar por um tempo maior as áreas de livre comércio, que não são apenas esses estados que detêm, o próprio Amazonas detém uma área de livre comércio em Tabatinga, que é um município fronteiriço com 2 outros países, Colômbia e Peru. Então, é muito importante. Um minuto para concluir é difícil, né? Vamos tentar concluir num minuto, né? Apenas dizer que não é fácil chegar ao momento em que nós chegamos, senador Eduardo. E aí todos, não tenho dúvida nenhuma, têm a sua parcela de colaboração, todos. O governador atual do estado do Amazonas, o ex-governador Omar, Vossa Excelência, não só como ex-governador, como senador, mas como líder da presidente, os 8 deputados federais do estado do Amazonas, a bancada toda de deputados e senadores, não há dúvida nenhuma. Agora, Vossa Excelência lembra bem a necessidade de homenagearmos também uma pessoa que chama-se Henrique Eduardo Alves. Estive lá há pouco, que é alguém que tem segurado, como o senador Renan aqui no Senado, segurado com muita força matérias importantes. São passos importantes que a gente dá a favor do Brasil. Eu creio que quando votar... Senadora Vanessa, para encerrar, porque tem muita gente inscrita, o senador Paim precisa falar que os nossos companheiros estão com os braços cansados já ali. Tem 30 minutos só para falar. Presidente, se Vossa Excelência puder me dar 2 minutos, não quero mais do que 2 minutos para concluir. Porque eu gostaria, num minuto, conceder a parte ao senador Randolph, senador, apenas por isso. Vossa Excelência, que também utiliza a tribuna com tanta frequência e eloquência, né, entende e sabe perfeitamente a importância de momentos como esse. Aliás, não fosse eu, a sessão teria sido encerrada, senador. Senador Randolph, com a palavra. Será 30 segundos, senadora Vanessa Graziotin. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, em primeiro lugar, reiterar que é mais do que justo o pleito do Amazonas da prorrogação por 50 anos para a Zona Franca de Manaus, assim como é o pleito dos estados do Amapá, do Acre, de Rondônia, de Roraima e do próprio Amazonas, das áreas de livre comércio. Assim como em 67 foi criada a Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio foram criadas como instrumentos mais do que justos para o desenvolvimento regional.
Por isso, senador Eduardo Braga, senadora Vanessa, eu quero acreditar que da proposta que virá da Câmara, virá a boa proposta de prorrogação, a boa e adequada proposta de prorrogação da Zona Franca de Manaus, mas também das prorrogações justas das áreas de livre comércio. É o adequado, justo para a nossa região, porque ambas são instrumentos fundamentais. Tanto a Zona Franca de Manaus como as áreas de livre comércio são instrumentos indispensáveis para o desenvolvimento regional da Amazônia. Elas, quando criadas, provaram serem instrumentos que compreendem que a Amazônia não é somente não são somente unidades de conservação. A Amazônia também tem 10 milhões de pessoas que precisam viver, comer, existir e, por isso, precisam, como instrumentos de desenvolvimento, a Zona Franca e as áreas de livre comércio. Eu também incorporo a parte de Vossa Excelência, senador, e assim será. Assim será, não tenho dúvida nenhuma, é exatamente essa questão que está sendo debatida neste momento na Câmara dos Deputados. E, por fim, agradecer Vossa Excelência, senador Magno Malta, pela oportunidade e dizer que vale muito a pena ficar com os braços erguidos, porque são esses braços erguidos que fará com que amanhã estejamos todos aqui para votar a PEC número 77. Muito obrigada, senador Magno Malta.